Shalom, shalom. Olá, meus irmãos. Eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever-se no nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. E dando continuidade à nossa série de reflexões, Vivendo uma Vida Extraordinária com Deus, estaremos apresentando a nossa quinta reflexão, que está no nosso texto, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 5, verso 16, que diz assim o texto: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E o tema da nossa reflexão é obras que glorifiquem a Deus. Meus irmãos, eu já inicio a nossa reflexão nos fazendo um questionamento à nossa vida. A nossa vida, as obras que temos realizado, elas têm glorificado ou têm escandalizado o reino de Deus? Essa passagem, ela está inserida em um dos textos mais conhecidos em nossa Bíblia, o texto do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, onde Jesus sobe a um monte e ele passa a ensinar a seus discípulos e a toda a multidão que o seguia. Mas quando atentamos a essa passagem, podemos observar que em meio à multidão sempre haverá dois povos distintos que seguem a Jesus. Uns que o seguiam para aprender e outros que o seguiam apenas pelos pães e peixes. Uns que resplandeciam a sua luz diante dos homens e outros que preferem ainda caminharem e permanecerem em plenas trevas. Meus irmãos, quem somos nós na multidão? Os que seguem para aprender e possuem luz que resplandecem, ou aqueles que preferiam permanecer em meio às trevas apenas procurando pães e peixes? Jesus, ele apresenta valores completamente diferentes dos padrões mundanos daquela época. As bem-aventuranças, o verdadeiro sentido do Evangelho e da lei, e o chamado à justiça, confrontavam tudo isso a todos em meio religioso que viviam. E logo após a Jesus afirmar que seus seguidores, eles são o sal desta terra, Jesus declara também: eles são a luz deste mundo. E continua em suas palavras: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Tudo isso era um convite à manifestação, à prática da fé. Uma prática não escondida, não guardada, mas visível e transformadora. A pergunta que nos fazemos é: temos nos permitido ser transformados pela pregação do Evangelho, pela pregação da Palavra de Deus, ou continuamos a sermos as mesmas criaturas? Meus amados, Jesus, através da sua palavra, ele nos chama, ele nos faz um convite a irradiarmos a luz de termos recebido somente dele. Em um tempo, em um mundo mergulhado em plenas trevas essas espirituais, cheias de mentiras, repletas de violência e de grande egoísmo. Aqueles que vivem com Deus servem como faróis que, através da palavra da verdade, através do Evangelho esse que muda, Evangelho que transforma, Evangelho que cura, que livra de todo mal e que traz e conduz à salvação. E em meio às tempestades, um apontador ao caminho seguro. E esse caminho seguro somente recebemos em Jesus Cristo. Meus irmãos, a luz que Cristo, a luz dele que se fala, ela não é nossa por natureza, mas é fruto da presença de Cristo em cada um de nós. E quando andamos com ele, a sua luz nos transforma e passa a reluzir, e passa a brilhar, através das nossas ações, através de nossas atitudes. Meus amados, as boas obras, a generosidade, a justiça e a pureza de coração, juntamente com a compaixão, esta prática, tudo isso são reflexos dessa luz. É o agir do poder de Jesus Cristo
em cada um de nós. Tudo isso que impacta, tudo isso que tem o poder de influenciar quem esteja ao nosso redor, quem esteja com o coração sensível ao agir do Espírito Santo. A pergunta que nos fazemos aqui é: temos permitido o Espírito Santo falar aos nossos corações? O interessante nisso tudo é que essa luz, ela não serve para nos promover, e muito menos para nos exaltar, e muito menos altivar, mas nos aquebrantar, nos fazer agir em humildade, nos fazer apresentar uma simplicidade de coração verdadeira, que está disposto a sempre a glorificar a Deus. 1 Coríntios 10:31 vai dizer: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer alguma coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando alguém observa a nossa maneira de viver e se sente tocado pelo Espírito Santo, não é para nós que se deve manter os olhares, mas apenas reconhecer que Deus esteja em nós, em cada um de nós, e que estar presente, que estar e preencher a vida de todos, que assim se permitir, é a ação do Espírito Santo. Portanto, meus irmãos, para que possamos viver uma vida extraordinária com Deus, que cumpramos o que a nossa Bíblia ensina. E ela vai nos orientar em Tiago, capítulo 1, verso 27. A religião pura, imaculada para com Deus Pai é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Meus amados, nós precisamos nos perguntar: temos nos permitido que a luz de Cristo brilhe através da nossa vida? Que nesta geração escurecida pelo pecado e falta de temor a Deus, o Senhor levante homens e mulheres que resplandeçam a sua luz, a luz de Cristo Jesus com integridade, a luz de Cristo Jesus com misericórdia e verdade. Amém? Meus irmãos, eu preciso te fazer um convite simples, mas muito importante para a sua vida. Entregue a sua vida a Jesus e reconheça-o como seu único e suficiente Salvador, para que assim você possa viver uma vida extraordinária com Deus. Amém? Agora essa palavra no seu coração, eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.